Bem, agora na sua Jovem Pan News, programa Supermanhã, o ponto alto da notícia. Agora são 10 horas e 19 minutos, 10 e 19. Muito obrigado a você que nos segue também pelas redes sociais, né? Você sabe, todas as melhores entrevistas aqui do Supermanhã, você pode assisti-las no YouTube. É isso mesmo, digite lá Supermanhã, tá certo? Você vai ver o primeiro quadrinho que aparecer com a nossa imagem. É só você clicar, tem Jovem Pan, vai aparecer toda a relação dos programas também que nós já colocamos no ar. Estamos chegando a quase 100 entrevistas, é muito legal, mais de um ano aí de trabalho, entrevistas com qualidade em HD, que você pode acompanhar, tá certo? Supermanhã, você procura no YouTube, né? Que é essa grande plataforma de vídeos. Hoje aqui, recebendo mais uma vez, sempre às segundas-feiras, para analisar a conjuntura nacional, o jornalista Ricardo Rodrigues, ele que é especializado em política e, obviamente, claro, sempre trazendo um olhar crítico a respeito da crise que se abate sobre o país. Hoje, além da crise, ele também comenta a crise que se abate sobre o judiciário alagoano. Aí já é outra bronca, né? O Ricardo, que conheceu também essa história de perto, teve chance aí de produzir matérias também nesse sentido, que é o afastamento do desembargador Washington Luiz, ele que deixa a presidência do tribunal por determinação do Conselho Nacional de Justiça e que no final de semana foi alvo aí de uma grande reportagem, a grande matéria do programa Fantástico, foi exatamente mostrando Alagoas e a situação do desembargador afastado e os 6 processos, né, que ele responde lá no CNJ, tá certo? Então, Ricardo Rodrigues aqui ao meu lado, repercutindo com você, Ricardo, desde o nosso último contato na semana passada, a queda, pelo menos de um degrau, né? Um degrau a menos do deputado Eduardo Cunha. Por que um degrau? Ele entrega e renuncia à presidência da Câmara, mas negociando nos bastidores, possivelmente, a permanência como deputado federal. Com uma estratégia se mantém, é mais um capítulo da crise. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcos Rodrigues, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente é mais uma estratégia dele de se manter no poder, mesmo que fora da presidência da Casa, né, da Câmara, porque está caracterizado que por trás da renúncia ele deu os anéis para não perder os dedos, né, como se diz na política, né? Sabendo que a pressão da opinião pública era muito grande contra ele e sem força para se manter ali por muito tempo, e até a pedido do presidente em exercício, Michel Temer, ele tomou essa decisão de entregar a presidência da Câmara para tentar salvar o mandato, né? Coisa que eu acho difícil, porque a pressão da opinião pública ainda é muito grande e as denúncias contra ele são robustas, né? São enormes. Ele vai ter que devolver milhões e milhões de reais. 300 milhões, já se fala, né? Cerca de 300 milhões daquilo que ele desviou, de que ele acumulou ilicitamente, né, ao longo da carreira política, porque ele, quando entrou na política, se for ver a biografia do Eduardo Cunha, ele já entrou dentro de esquema. Ele foi de esquema da época do Fernando Collor, ainda como presidente da República, entendeu? E depois ele entrou através de cargos que assumiu e depois chegou até a Câmara dos Deputados, vários mandatos até chegar à presidência da Câmara, né, graças às articulações e o dinheiro que ele vem acumulando ao longo do tempo. É um poder muito grande, a ponto de que só o Supremo, né, teve que dar um basta para afastá-lo do poder, e em função disso é que ele agora renuncia à presidência da Casa para tentar manter de qualquer forma o mandato até o final, né? O deputado Eduardo Cunha, Ricardo, ele tinha um detalhe que ele acreditava, e no discurso dele lá da carta renúncia, ele deixa isso bem claro, que de certa maneira o povo brasileiro e os parlamentares favoráveis, né, ao chamado golpe, né, apontado pela base de apoio da presidente Dilma, ele acreditava que o povo brasileiro e os partidos que se beneficiaram agora, inclusive no governo interino de Michel Temer, deveriam sair em defesa dele naturalmente, porque ele, obviamente, foi o cara que detonou o estopim para o afastamento da presidente e, consequentemente, o surgimento desse governo interino. O que é que deu errado aí nesse meio de caminho para que essa sustentação do Eduardo Cunha ela fosse algo que se mantivesse ao longo do tempo? Então, o Eduardo Cunha, ele trabalhou em várias frentes. Ele tanto se colocou a favor da Dilma no momento que a Dilma estava
sendo acusada e o processo contra ela estava em tramitação, para tentar se salvar, como ele viu que não dava, porque os próprios deputados da base, que eram do PT, e os deputados do PT também, não cairia bem se saísse em defesa dele. Aí, quando ele viu que não dava para ele sair em defesa da Dilma, aí ele mudou de posição e foi preparar o terreno para o golpe, né? Articulado nos bastidores pelo Michel Temer, que é o principal favorecido com o afastamento da presidente Dilma, né? Um detalhe importante nessa história toda foi que, naquela oportunidade, os parlamentares do PT disseram não ao esquema que estava sendo montado pelo Eduardo Cunha, porque se o PT optasse pela não abertura do processo contra Cunha na Comissão de Ética, ele se mantinha no cargo e seguraria os processos de impeachment contra Dilma. Os petistas apostaram de que valia a pena bater cabeça com Eduardo Cunha e aí, em resposta, ele abriu o processo e deu toda essa confusão. Ele barganhou de todo jeito, né? Quer dizer, tanto de um lado como do outro, né? Para tentar se salvar, mas ele não tinha salvação. A bancada do PT percebeu isso. Não dava para segurar a onda do Eduardo Cunha diante das acusações que pesavam contra ele. Aí seria pior. A emenda poderia sair pior do que o soneto. Então, lógico que eles tomaram uma posição coerente de ficar contra um escroque daquele. Por acreditar que não avançaria. Desmoralizado. Por acreditar que não avançaria também o processo de impeachment dentro da própria investigação na casa. Sim. Mas aí tudo deu para trás, né? Mas ali, porque ele já não merecia nenhuma confiança. Se a base aliada tivesse apostado nele para interromper o processo de impeachment contra Dilma, ele poderia até ter se salvado, né, do processo na Comissão de Ética, né? Mas, em contrapartida, nada garantiria que ele ia, entendeu, ter a força suficiente para evitar que o processo de impeachment tivesse a votação que teve, entendeu? Porque havia também pressão na rua, havia também uma articulação contra Dilma de outros partidos e de outras lideranças. Não era só ele tentou barganhar, porque o momento dele era ele estava à frente da presidência da casa, ele podia postergar uma ou outra votação, e aí ele se achou no direito de barganhar isso junto à bancada do PT, mas não conseguiu. E aí, como não conseguiu, ele simplesmente deixou correr frouxo aquela avalanche de denúncias e de articulações para tirar o presidente do poder e que terminou resultando naquela votação expressiva, né, a favor do impeachment e depois o processo seguiu para o Senado, onde se encontra até o momento. Esse fato que ocorre com o Eduardo Cunha, obviamente no contexto do que foi o crescimento da própria crise política no Brasil, na qual ele também foi um detonador, né, um motivador para que ela também viesse a acontecer. Obviamente, a gente está falando isso sobre a ótica do deputado que instaurou o processo de impeachment. Então, a crise se acentuou e se avançou a partir daí. Você acha que hoje a cassação dele fortalece a tese dos ex-governistas, hoje oposicionistas, me refiro à base de apoio à presidente Dilma, de que pode ter alguma influência e reversão do quadro anti-Dilma no Senado, ou uma coisa não se mistura com a outra, Ricardo? Não, tudo se mistura, sim. É lógico que se misturam, porque outros fatos aconteceram, né? Gravações que vieram à tona que mostravam que houve uma conspiração contra a presidente Dilma, entendeu? Quer dizer, apesar do PT ter errado, de ter se aliado a gente que não presta, partidos fisiologistas, partidos que sempre macularam a política porque sempre se envolveram em falcatruas e maracutaias, mas o PT precisava chegar ao poder. E para chegar ao poder se aliou a esses partidos e chegou ao poder. Quando chegou ao poder, ele devia ter repreendido esses partidos publicamente, ao dizer que a partir de agora nenhum iria participar mais de falcatrua. Mas deixou correr frouxo e depois foi vítima do mensalão e depois está sendo vítima aí agora dessa Operação Lava Jato, que destampou o bueiro da corrupção no país.
e pegou exatamente a sua maior empresa sendo dilapidada pela corrupção para bancar candidaturas de toda a ordem, não só de petistas, mas como do PMDB e até da oposição. O dinheiro roubado da Petrobras bancou, né, candidaturas de gente do Tucano, do PSDB e por aí afora, entendeu? Pois é, a Petrobras então, foi a grande mãe, né? Isso tudo é vergonhoso. Agora, se o PT tem participação ou não nisso tudo, é o PT que tem que dizer. É o PT que tem que se desculpar. É o Lula, as principais lideranças do partido, é que tem que ir a público e explicar para o cidadão brasileiro foi que houve. Como é que o partido chega ao poder e depois desse tempo todo se envolve nessa maracutaia toda? Entendeu? Quer dizer que não teve, que não... É isso eu que a gente tem que observar. Perguntar para você, Ricardo, que obviamente essa semana, em função dos Jogos Olímpicos, há um esforço concentrado para que as últimas operações, elas tenham que ocorrer antes das Olimpíadas, aconteçam até sexta, em função exatamente aí das questões envolvendo os Jogos Olímpicos. Tá? Os efetivos da Polícia Federal serão deslocados para o Rio. Você acha que pode ter alguma surpresa ainda decorrente da Lava Jato essa semana? Olha, tem que ter. É muita gente envolvida nessa podridão, sabe? A gente está sempre sendo surpreendido, não só com as prisões, como com a soltura, né? Agora mesmo foram soltos praticamente todos aqueles que se envolveram lá, o Cachoeira e outros, que foram presos e agora estão sendo soltos e vão para casa cumprir prisão domiciliar e sem tornozeleira, porque está faltando tornozeleira. Então é tanto preso, é tanto envolvido, que eu acho que a fábrica é que está precisando produzir mais tornozeleira para prender e colocar tornozeleira nesse povo todo, né? Acompanhando o nosso debate, aqui exatamente às 10 horas e 30 minutos, debate que acontece toda segunda-feira, por telefone, o advogado Adriano Argolo, ele que integra o movimento de combate ao crime e à corrupção eleitoral, está acompanhando, quer participar também do debate. Bom dia, Adriano. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jovem Pan. Adriano, você está acompanhando aqui as discussões, você está avaliando hoje especificamente a queda de Eduardo Cunha, mas também, claro, o que poderá vir de desdobramento também da Operação Lava Jato ainda essa semana. Você acredita que, obviamente, a queda do Cunha, que foi o detonador do processo de impeachment na Câmara, ela pode ter influência na discussão e na mudança de voto dos senadores, que é quem estão agora com a bola da vez em relação ao processo de impeachment? Qual a sua visão em relação a isso? Bom, Marcos, primeiro, eu gostaria de dizer que eu discordo da avaliação do jornalista Ricardo Rodrigues, né, que inclusive foi meu cliente no mandato de segurança, ele sabe muito bem do que eu estou falando, com relação ao ingresso dele na carreira de jornalista, e é um grande jornalista, e o Estado de Alagoas orgulha muito de ter ele nos quadros da Secretaria de Educação. Eu discordo, quer dizer, discordo rotundamente quando ele fala que a Operação Lava Jato é uma operação, digamos assim, democrata republicana que veio combater a corrupção. Não é. A Operação Lava Jato, a mídia internacional, os grandes jornais ingleses, americanos, franceses e os órgãos independentes de mídia no Brasil, que é muito difícil, você tem que encontrar uma lupa muito grande para encontrar órgãos de mídia independentes do Brasil que falem a verdade e que instruam e eduquem o povo com a verdadeira verdade, com a verdade objetiva dos fatos. A Lava Jato não passa de uma operação golpista feita por um agente americano, que é esse juiz Sérgio Moro. Isso tudo foi revelado nas últimas semanas através de documentos descobertos pela Wikileaks, cujo seu patrono se encontra detido na Embaixada do Equador em Londres há mais de 5 anos, né, numa acusação esdrúxula de que ele tentou fazer um assédio sexual na Suécia, onde todos nós sabemos que quem quer culpar ele é o FBI e a CIA, por ele ter revelado os podres e como os americanos se movimentam nos bastidores. A Operação Lava Jato não tem nada de democrata. A Operação Lava Jato é uma operação golpista. O Sérgio Moro é o principal responsável pelo golpe de 2016 no Brasil. Dito isto, qualquer avaliação sobre a Operação Lava Jato, ela é prejudicada em virtude da falta de isenção, de republicanismo e de democracia dessa operação. É uma operação que só prende petistas e aliados. É uma operação que veio para fazer o que fez, para dar o golpe no Brasil. O golpe no Brasil é o mesmo golpe de 1964, ou seja, foi dado pela mesma classe dominante. Só que em 64, a classe dominante usou o seu xeleléu de então, os militares.
E hoje eles estão usando os dois poderes. Estão usando o poder judiciário e, como vetor, o xeleléu mais próximo do poder judiciário, que é o poder parlamentar. A mídia argentina está dando como certa a volta da Dilma. O senador pelo PMDB, Roberto Requião, também. Mas eu tenho minhas dúvidas e não vou fazer essa afirmação aqui. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que não há nada de combate à corrupção na Operação Lava Jato. Muito pelo contrário. A Operação Lava Jato não combate a corrupção. Isso é uma avaliação rasteira, vulgar, que falta senso crítico mais aguçado. A Operação Lava Jato é uma operação americana que desestabilizou o governo brasileiro e está fazendo essas mesmas operações. Já fizeram na Primavera Árabe, na Líbia, nas regiões dos Balcãs, na Croácia, na Sérvia. Né? Há um novo método de golpe de Estado. Estão fazendo isso com relação à Argentina, acusando o kirchnerismo e a Cristina Kirchner. Estão fazendo isso com a Venezuela, só que na Venezuela o buraco é mais embaixo. Chaves conseguiu educar o povo, fazer milícias populares, e lá, se houver o que houve aqui no Brasil, o sangue vai dar no meio da canela. Claro que aqui no Brasil falta forças políticas para se chegar a esse ponto. Ele existe que o PT, entre os seus principais erros, foi não ter educado o povo como deveria ter sido educado politicamente. Dito isto, acredito que Sérgio Moro é um juiz arbitrário, comprometido com diversas forças reacionárias e americanas, todas elas comprovadamente pela Wikileaks, através de documentos, e que as acusações com referência à política pública com relação ao PT, muitos petistas realmente cometeram corrupção, e quem for pôde que se quer. Agora, vamos lá. Temer, o golpista morto, esse presidente corrupto que nos governa atualmente, ele foi 6 vezes denunciado como ladrão por vários delatores na Lava Jato. E nem sequer o Ministério Público seguia para lá um pedido rasteiro de investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal, é acatado pelo ministro Zavascki e pelo Procurador-Geral da República no PEC. O Aloysio Nunes, candidato a vice-presidente na chapa do Aécio Neves, ontem mesmo foi denunciado de receber R$200 mil por baixo do pano no caixa 2 da corrupção. O Cunha é um ladrão mais conhecido que o Fernandinho Beiramar, não só nacionalmente como internacionalmente. Toda a cúpula desse governo golpista são compostas por ladrões. São pessoas que respondem a processos criminais oriundos de fatos e infrações de corrupção, formação de quadrilhas. Desde o nosso alagoano aqui, ministro dos Transportes, que já foi condenado em devolver R$4 milhões por ser corrupto, por ter acusação de corrupção, por ter desviado 135 milhões da máfia da merenda, assunto que o Ricardo Rodrigues está muito bem, haja vista que ele é jornalista da Secretaria da Educação do Estado de Alagoas. Ele hoje é ministro do governo golpista. Essa é a avaliação concreta. Se o PT é um fato menor. O PT teve 13 anos governando o país, eu não sou petista, já fui, mas não sou, estou há 16 anos afastado do PT, mas se as políticas públicas do PT não tivessem sido feitas, esse país já estava numa guerra civil há muito tempo. A questão da criminalização do Lula é única e exclusivamente visando que ele não saia candidato. Caso ele saia, ele venha no primeiro turno e venha sem sair de casa. Quem entende um pouquinho de política sabe disso, é verdade. Haja vista que Aécio Neves, o corrupto o corrupto mais chato do Brasil, seguindo delações premiadas já no âmbito da Lava Jato, ninguém, quem for corrupto no Brasil, tem que se filiar ao PSDB, ao DEM, ao PP ou ao PTB. Porque se você for filiado nesses partidos, você é inimputável. Ninguém vai colocar a culpa e vai botar você atrás das grades. Nós somos hoje governados por um presidente acusado por 6 delatores diferentes de ser ladrão. O Aécio Neves é denunciado por mais de 15 pessoas. É pego helicóptero com cocaína, com senador que é deputado do PSDB e nada acontece. E o Sérgio Moro nada faz. Há mais de 6 meses, ele não manda sequer ouvir a filha nem a mulher do Eduardo Cunha. Por quê? Se fosse um petista, já estava com uma algema. Essa que é a verdade dos fatos. Não existe poder judiciário no Brasil isento. Pelo contrário,
O poder judiciário no Brasil é comprometido com a classe dominante. A mesma que proporcionou o golpe de 1964 e a mesma que está proporcionando o golpe de 2016. Em 64, eles usaram o seu xeleléu de então, os militares. E hoje usam o seu xeleléu de então, que são o poder judiciário e o parlamento. Ok. Essa que é a verdade dos fatos. Adriano, obrigado pela sua participação. Não fez uma colocação direta a você, Ricardo, mas citou a discordância da sua opinião. Você quer interagir com o Adriano? Fica à vontade. Eu só gostaria de dizer, Adriano, que eu respeito tudo que você disse, o que você pensa, né? Tenho você como um dos grandes advogados, militantes da advocacia e dos direitos humanos aqui em Alagoas, sabe? Né? Respeito muito a sua opinião. E acho que a gente não diverge muito nisso tudo, não. Eu tenho dito aqui que o Michel Temer não tem legitimidade, tenho dito aqui que foi ele que conspirou, tenho dito aqui que, na verdade, o golpe houve porque foi uma base aliada que dava sustentação que pendeu para o outro lado, pendeu para o lado do vice para tirar presidente. Então foi uma jogada lá entre eles, entendeu? Uma espécie de golpe branco, uma conspiração lá entre eles, entendeu? E com a aquiescência, com a observância do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, enfim, da sociedade como um todo. Entendeu? Então, se houve golpe, foi nessas circunstâncias. E que ainda não se consolidou, porque a bola está com o Senado. E o Senado pode reverter isso se a população for para a rua e dizer e colocar que a presidente Dilma está sendo injustiçada, que ela merece voltar e que esse presidente que está aí, o Michel Temer, é um impostor, um conspirador. Ele está aí para trazer um saco de maldades pior do que ele já destampou, né, até agora. Ele não tem tomado medidas impopulares, até porque ele está no exercício temporário do cargo. Então, ele não pode. Né? Ele tem que esperar a decisão final do Senado para dizer que vai se manter na presidência até 2018, até o final do mandato, que seria da presidente Dilma, e que lhe foi roubado, lhe foi tirado. Isso eu tenho dito. Agora, tenho feito críticas ao PT, porque o PT chegou ao poder e não tomou as medidas moralizadoras de combate à corrupção, de salvaguarda da sua principal empresa, que é a Petrobras, para colocá-la à disposição do desenvolvimento, da cultura, né, da educação, do esporte, como a Petrobras tem essa tradição de ser, e não de ser dilapidada. Agora, se a Operação Lava Jato é um embuste, se a Operação Lava Jato ela está sendo manipulada aí pela CIA, pelos Estados Unidos, por esse povo todo, também pode até ser. Mas eu tenho dito aqui que não é só o juiz Sérgio Moro que está por trás disso, não é só o Janot que está por trás disso, dessas investigações. É uma rede de procuradores, de promotores, de delegados, de juristas que estão levantando essa questão. E por que o PT é a bola da vez? É porque estava no poder. A caneta tem sido do PT nos últimos 12, 13 anos, entendeu? Então, não poderia ser diferente. É lógico que tem outros partidos envolvidos, e principalmente o PMDB, e até da oposição, como você mesmo disse, entendeu? Então, quem for podre, quem se quebre, quem se envolveu com corrupção, tem que pagar caro. Eu acho que corrupção é um crime hediondo. O sujeito não só deve pagar com a prisão, mas ter todos os seus bens confiscados, e que esse dinheiro seja revertido, né, em benefício da população, que é a principal prejudicada com isso tudo. Entendeu? Então, eu acho que eu comento aqui sem personalismo. A minha posição é como jornalista, analisando os fatos, e os fatos por si só já calam, já explicam para a população o que está acontecendo. Agora são 10 horas e 43 minutos, 10h43, aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan News, jornalista Ricardo Rodrigues. Tivemos a participação por telefone do advogado Adriano Argolo, que é do MCCE, e agora temos um outro ouvinte, está aí motivado pelo debate, querendo também participar, é o Edson Lima. Ele quer participar dentro do assunto. Bom dia, Edson. Bom dia, Marcos. Bom dia ao doutor aí entrevistado. Ricardo. Doutor Ricardo Rodrigues. E quero dizer que, em parte, concordo com o que o doutor Adriano Argolo da sua opinião, como também aí com o doutor Rodrigues, né? Mas eu acho o seguinte: dos que foram chamados pelo Sérgio Moro,
foram lá, nenhum deles é inocente, nenhum foi provado inocente, tanto que estão todos fazendo delação premiada. E se deixou de ir alguém, como ele disse, que só foram essas pessoas que são do PT ou aliados, o primeiro que devia estar na preso era o Lula. Era o primeiro que estava. Então, se deixou de levar Eduardo Cunha, se deixou de levar a mulher dele, a filha, a Aécio Neto, quem devia ir primeiro era o Lula. Então, eu acho que não está havendo. A investigação está caindo com certeza, com documentada, a Polícia Federal ter feito um trabalho perfeito, então, e dá indício ao juiz Sérgio Moro condenar. O seu Edson, o senhor acredita que agora, com a renúncia do Eduardo Cunha, a presidência da Câmara e, obviamente, a repercussão de mais fatos envolvendo que ele também, apontando como uma pessoa ligada à corrupção no Brasil, mais endêmica, né, tão forte quanto as acusações feitas a aliados do PT, o senhor acha que isso pode influenciar no Senado, os senadores, na hora da votação final, e a presidente Dilma ser beneficiada e voltar ao cargo, ou o senhor acha isso uma possibilidade improvável? Não, eu acho o seguinte, que inclusive se ele for de fato condenado, também vai Renan, também vai o presidente Michel Temer, então vai ter que haver uma nova eleição. Nova eleição. Não vai ter substituto. Os eventuais substitutos, inclusive o Maranhão, que teria na sequência, também responde a processo. Isso. Então eu diria que ser feita uma nova eleição, porque não tem um substituto limpo para assumir a presidência da República. Agora, se o Eduardo Cunha for, com certeza. E se o Lula for, aí é que a metralhadora roda mesmo, e talvez aquela Câmara de Deputados e o Senado seja transformado numa prisão de segurança máxima. Obrigado pela participação. Um abraço, obrigado pela audiência qualificada. Os ouvintes estão atentos, Ricardo. Esse debate é um debate que está posto aí diariamente. Obviamente as pessoas estão formulando as suas opiniões ao longo do tempo. Acredito que quem defendia no início apenas o fora Dilma, hoje já entende que não é apenas o fora Dilma que tem que estar em questão, tem outros aspectos também, inclusive envolvendo outras lideranças políticas do Brasil, e é um processo, Ricardo, que ele vai se sedimentando com o tempo, né? É verdade, olha, só lembrando mais uma vez a fala do advogado Adriano Argolo, quando ele cita que toda essa conspiração, todo esse golpe tem por trás a classe dominante, é bom lembrar que dentro dessa classe dominante, até pouco tempo atrás, estava a nata, né, as principais lideranças do PT, né? Entre eles o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Entendeu? Eles faziam parte da classe dominante também, né? Não só do ponto de vista de que tinham a caneta na mão, tinham o poder central do país, o principal poder do país, já que a gente vive o presidencialismo, né? E uma base aliada muito grande, porque eles tinham não sei quantos partidos que davam sustentação, eles tinham não sei quantos cargos que eles repartiam, eles manipulavam dinheiro, somas altíssimas. Eram 12 partidos. E tinham para fazer o que quisesse as principais empresas do país, as estatais e os 2 bancos estatais, a Caixa e o Banco do Brasil, e fizeram até coisa demais, que fizeram até pedaladas. Entendeu? Então, quer dizer, se eles estavam no poder, eles eram classe dominante. Um detalhe importante, Ricardo, que davam sustentação. Um detalhe importante, os capítulos dessa semana, acredito que venha a ser o nosso destaque na próxima, é exatamente quem será o presidente da Câmara. E isso é decisivo, porque vai determinar, caso o Michel Temer continue presidente do Brasil, caso a presidente Dilma venha realmente ser cassada do seu mandato, como vai ser a relação da Câmara com o presidente, já que vem tantas medidas impopulares por aí, entre elas a possibilidade do aumento, né, da carga horária de trabalho também, bem como a mudança na idade da aposentadoria. Mas eu preciso dar uma pausa nesse assunto, porque o nosso tempo está acabando, porque eu preciso entrar em outro tema tão polêmico quanto, que é exatamente a questão envolvendo a nova crise que afeta o judiciário alagoano, envolvendo o afastamento do presidente Washington Luiz, que ontem foi alvo de uma grande reportagem no programa Fantástico e que está respondendo, de acordo com os dados, é o maior número de processos no Conselho Nacional de Justiça. Onde é que você acha que essa crise vai parar? Você acha que ele pode voltar a comandar o judiciário alagoano, ou o afastamento é o primeiro capítulo de um destino, né, melancólico para a sua gestão no TJ? Olha, é muito sério, viu? Olha, ontem eu assisti a reportagem do Fantástico e fiquei
assim, estarrecido, porque um estado como Alagoas, né, mais uma vez sendo repercussão nacional de forma negativa, porque como é que pode um presidente de Tribunal de Justiça envolvido em tantos crimes, de tantos desmandos, de tudo, de crime de morte, de mandar matar, de mandar dar sua, de se envolver em máfia de merenda, de se envolver em crimes de desvio de dinheiro e acobertar crimes não só da filha como do genro, né, também prefeito, aí, o Cristiano Mateus e a Melina Freitas. Essa mulher não era nem para ser secretária de Estado, mas está aí como secretária de Estado da Cultura, entendeu? Em sendo acusada em mais de 400 crimes, desvio de dinheiro, mais de 12 milhões de reais, entendeu? O pai 16, dela, né? 16 milhões de reais, e o pai dela afastado. Ele não tem que voltar nada, ele não pode nem voltar mais, entendeu? Eu acho que se aprofundar as investigações, ele pode ser até preso, porque é muita acusação e coisa seríssima, até crimes de mando. Aqui gostaria de me solidarizar o juiz Marcelo Tadeu, um magistrado de coragem, um homem de respeito, um homem íntegro, corajoso de ter enfrentado essa máfia do judiciário aqui de Alagoas, envolvido em crimes, entendeu? E ele teve a coragem de denunciar o presidente do Tribunal de Justiça, de tentar mandar matá-lo, articular num crime que resultou na morte de um advogado em 2009, que não tinha nada a ver com a história. Segundo a tese, né, apresentada na reportagem, que motivou, claro, a investigação do próprio magistrado, Marcelo Tadeu, o motivo dessa tentativa, de acordo com o que ele apurou, seria o fato dele ter afastado o irmão do hoje presidente, mas que à época era apenas desembargador, da prefeitura de Piranhas, né? O famoso Xepa. Né? O Xepa. O Wellington Damasceno, ele é o Wellington Damasceno. É mais conhecido como Xepa. O juiz Marcelo Tadeu praticamente inviabilizou a candidatura à reeleição do Xepa. E ele teve um prejuízo enorme com isso e não queria ficar com prejuízo e atentou contra a vida do doutor Marcelo, junto com o irmão, o desembargador Washington Luiz. Doutor Marcelo gravou um vídeo e mandou para o CNJ dizendo publicamente, se alguma coisa acontecer com ele, qualquer atentado contra a vida dele, o responsável é o seu Washington Luiz, o presidente do tribunal, o desembargador. Então isso é triste que a gente comente isso na rádio, porque a gente está falando de autoridades, pessoas que era para dar exemplo. E ontem, quando ele foi ouvido na reportagem do Fantástico, em nenhum momento ele se disse inocente. Em nenhum momento ele se disse injustiçado. Em nenhum momento ele provou que não tem envolvimento nenhum com nada disso. Em nenhum momento ele pediu para que a ficha corrida dele fosse apresentada, para ver quantas acusações, né, quantos crimes ele está sendo acusado. Em nenhum momento. Um detalhe importante, né, desdenhou, né, que surgiu nessa reportagem é que o desembargador não sabia que estava grampeado pela Polícia Federal, né? Então, quer dizer, nesse intervalo de tempo das investigações, desde que ela está no CNJ até agora, a Polícia Federal pode ter grampeado muito mais pessoas e autoridades que tenham se relacionado com o presidente afastado do Tribunal de Justiça pelos próximos 4 meses. E nos bastidores, né, já se sabe desde ontem dessa reportagem, nós estamos recebendo mensagens, há uma preocupação tremenda, porque um desembargador, né, foi citado, Orlando Costa, e a presidente também, aparece a gravação com a presidente da Associação dos Magistrados, Fátima Pirauá, e há um temor nos bastidores do judiciário alagoano de quem estava conversando e se relacionando por telefone com o presidente. Você acha que novos desdobramentos terão desse grande inquérito? Inclusive uma pergunta, a secretária de Cultura, Melina, pode vir a ser prejudicada e o governador Renan Filho afastá-la da secretaria? É claro, já era para ter sido afastada, já foi feito pedido, as entidades de cultura pediram para o governador afastá-la. Botou uma pessoa que tem a ver com cultura, não com a ver com crime, com desvio de dinheiro, corrupção, intimidação, nada disso. Ali tem que estar gente que tem a ver com a cultura.
Entendeu? É um absurdo. Agora, é minha opinião. Eu acho isso um absurdo. A gente vive num estado aqui, parece um estado de interjeição. A gente está sempre sendo surpreendido por absurdos que nem esse, entendeu? Olha, eu gostaria também aqui de me solidarizar, né, com o juiz Marcelo Tadeu, porque teve a coragem de fazer a denúncia, entendeu? Agora, a ficha corrida do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas não é de hoje. Eu era do Jornal de Alagoas quando a gente denunciou que ele desviava energia da fazenda dele, estava dando calote na CEL naquela época, quando ele ainda era deputado estadual, líder do GB na Assembleia Legislativa, depois foi levado, né, a assumir o cargo de secretário de Saneamento e Energia. E quando ele assumiu, na época, o Sindicato dos Urbanitários denunciou que ele estava não sei quanto tempo sem pagar a energia da fazenda dele lá no sertão. Entendeu? E a gente botou na manchete naquela época, secretário de Energia da calote na CEAL. Quem era o secretário na época? O senhor Washington Luiz. Entendeu? De lá para cá, o que é que ele tem feito? O que é que de bom ele tem feito? É essa a pergunta que eu deixo no ar. São 10 horas e 54 minutos. Vamos aguardar os desdobramentos ao longo dessa semana e os próximos capítulos, porque esse caso também não para aqui. Ricardo Rodrigues volta na próxima segunda-feira, aqui dentro da nossa programação da Jovem Pan News, programa Supermanhã, analisando, claro, esses e outros fatos, em especial relacionados à política. Boa semana para você. Novos capítulos virão. Até lá, Ricardo. Até mais, muito obrigado e vamos em frente. Pode falar, Ricardo. Olha, vamos em frente porque os fatos, eles são tão dinâmicos, a política nacional e local está tão dinâmica que tenho certeza que para a semana novos fatos novos vão aparecer e a gente está aqui para comentar sem medo de errar e sem compromisso nenhum com o erro. São agora na reta final, 10h55, eu vou para um rápido intervalo comercial, lembrando que trabalho no oferecimento de TZ10, tá? Acabe de vez com o cansaço mental e físico, você anda estressado,